Bom dia, tarde e noite, pessoal. Vamos dar continuidade aí com nossas aulas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma introdução ao banco de dados e também ao Django ORM, tá? O ORM. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os conceitos e o uso, sobre os principais comandos aí SQL. Vamos fazer a introdução ao Django ORM, falar um pouquinho também sobre o SQLite, que é o banco que o Django usa por padrão para testes. Vamos falar sobre chaves primárias e estrangeiras e um pouquinho sobre a modelagem de banco de dados, que foram temas muito importantes aí para a nossa primeira entrega, né? Okay, let's go. Sobre banco de dados, a gente pode resumir também como um sistema que ele é feito para poder armazenar, tá? Então vai armazenar dados, informações dentro deles, mas hoje em dia, né, já se trata de banco de dados não é somente para armazenamento, também tem a ver com gerenciamento e recuperação desses dados, tá? E a gente vai ver que existe plataformas que fazem justamente isso quando a gente se direciona a banco de dados em si. E aí é composto por uma coleção de dados estruturados que estão relacionados entre si, algo muito importante, né? E que podem ser acessados e manipulados por meio das consultas. Os bancos de dados eles são amplamente utilizados em diversas aplicações, desde sistemas de gerenciamento de informações pessoais até grandes sistemas corporativos. Tem várias vantagens, como a centralização da informação, né? O armazenamento aí de dados, o acesso rápido a essas informações, independente da coluna ou da consulta que você faça, a gente já vê sobre isso também. A integridade dos dados, a segurança, que é um motivo assim principal, e a capacidade de compartilhar dados entre diferentes aplicativos. Quando a gente fala de banco de dados, de registrar, né, essas estruturas, esses registros, a gente tem uma grande responsabilidade de conseguir lidar com essas informações, né? Por isso que tratar sobre segurança no banco de dados é algo muito importante, beleza? E aí, quando a gente fala de banco de dados hoje, a gente não fala somente desse espaço que registra esses registros, né? Que estrutura, na verdade, esses registros. A gente fala de um sistema que gerencia isso, tá? E a gente chama de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, SGBD. E aí é isso que ele faz, ele gerencia todo o banco de dados. A gente consegue criar, manipular, dar acesso a usuários, né, manter os dados seguros e organizados também. E a gente tem alguns principais aqui, né, como Postgre, o da Microsoft, o Oracle, o MariaDB, o MySQL, beleza? Os tipos de dados que um banco de dados podem salvar variam dependendo do sistema de gerenciamento de banco de dados que está sendo utilizado, né? Então, cada SGBD pode salvar dados diferentes, tá? Então, esses tipos diferenciam-se através disso. Mas não varia tanto também não, tá? E aí, alguns exemplos é um texto, caractere, numérico, data e hora, um booleano, um binário, um enum, um array. JSON, assim, em raros os casos, até porque são coisas totalmente diferentes, né? Uma está responsável pelo transporte e o outro pelo armazenamento, mas já existem alguns casos também que registram aí esse formato, tá? E aí a gente tem o banco de dados relacional, né? Que ele é um tipo de banco de dados que ele vai organizar e armazenar dados em tabelas. E a gente lembra de tabela que são compostas por linhas e por colunas, né? Quem já mexeu com Excel consegue identificar isso aqui e ver como é bem parecido, né? Ou qualquer outro também, aplicação que trabalhe com tabelas. Esses arquivos guardam tabelas e tabelas guardam esses registros. Então imagine que você tem um arquivo no Excel e aí esse arquivo no Excel tem várias tabelas. Você pode ter várias tabelas, né? Ou várias páginas. E cada tabela dessa a gente vai guardar registros dentro delas. Na coluna a gente vai informar o atributo, os atributos, né? Então nesse caso paciente, CPF, tipo sanguíneo. A linha, né, que a gente chama de tupla também, são os registros, tá? Então Marcela Freitas, A positivo.
E o que está dentro de uma tupla, né, são os valores justamente desses atributos. Beleza? Então, é uma tabelinha que a gente já está acostumado também. A partir de um dado, é possível a gente navegar entre eles, desde que exista uma relação entre eles. A linguagem utilizada para explorá-los é o SQL, uma linguagem de consulta que, por meio de comandos, gera uma resposta à solicitação. A ideia principal era que ela fosse universal, né, inicialmente, mas aí cada fabricante acabou estendendo isso, fazendo existir agora várias variantes de SQL, como eu apresentei para vocês. Então, tem soluções comerciais, como o Oracle, o SQL Server, mas também tem soluções gratuitas, o MySQL, o Firebird, o MariaDB, tá bom? E aqui a gente tem alguns comandos principais. Para o nosso caso, nosso curso, a gente não vai se atentar muito aos comandos. Então eu vou trazer para vocês apenas um resuminho mesmo de alguns principais, mas se vocês tiverem interesse, podem se aperfeiçoar. Vou deixar umas leituras também para vocês verem, né, algumas bibliografias para vocês darem uma olhadinha mais sobre isso, tá bom? Até porque o banco de dados, assim, é uma disciplina toda, ou até mais de uma disciplina na graduação, então realmente é muita coisa, beleza? E aí, como a gente não vai trabalhar muito com os comandos, eu trouxe aqui somente alguns principais. Então, Create Database, a gente vai criar o banco de dados e vai informar qual é o nome desse banco de dados. O use, nome do banco, significa que a gente está utilizando aquele banco. Então, perceba que também são comandos muito autoexplicativos, né? Então, vamos usar justamente esse banco que a gente está informando. Create Table, vai criar uma tabela. Vamos informar o nome da tabela e quais parâmetros ela deve ter. Show Databases, que é para mostrar as bases de dados que existem, né? Show Tables, para mostrar as tabelas que existem num banco de dados. A gente temos também o Drop Database, né? Que é para assim, excluir todo o banco de dados, e isso inclui todas as tabelas, índices, colunas, tudo, tá? O Drop Table também excluir, só que agora tabelas, né? Insert into tem a ver com inserir dados na tabela, tá bom? Então você vai inserir dados da tabela, vai selecionar quais parâmetros você quer inserir para aquele registro. Dados eu falo de registros também, tá? E os valores desses registros que você vai estar preenchendo. Então, não sei, você tem os parâmetros nome e idade. Se bem que idade não é um bom exemplo, né? Que a gente não usa em banco de dados, mas nome e data de nascimento. E os valores a gente passa. Douglas e 1/1 de 2001, por exemplo, tá? Select all from, nome da tabela. Então aqui ele recupera todos os dados de uma tabela, né? Todas as colunas, na verdade, de uma tabela. Você poderia selecionar também a coluna aqui, ao invés desse all, né? O asterisco ele informa que é o all. Além disso, tem muitos outros comandos, tá? Comandos de alteração, fazer alterações de registros ou de colunas, enfim, a parte de deleção de registros, de colunas, procura de um tipo, então consegue fazer consultas, né, mais específicas. Tem questões de condicional também, então se ou não existir, tá? E aqui tem um exemplo, né, de como a gente faz para criar uma tabela no MySQL, por exemplo, tá? Então tem um Create Table, a gente criou uma tabela do pessoa, né, do tipo pessoa, formou um ID do tipo int, então essa é a sintaxe, a gente separa por espaço mesmo nesse caso, e de coluna em coluna a gente separa por vírgula. Então id é o tipo int, not null, ou seja, não pode ser nulo, e ele é auto-incrementado, tá? Então você não precisa fazer a incrementação. O próprio banco de dados faz essa incrementação. O nome, o vachar também não pode ser nulo, o sobrenome também não pode ser nulo. O sexo é do tipo inum, né? Então tem que escolher entre um ou outro. Nascimento é do tipo date. Altura do tipo decimal, com 3 casas decimais e 2 depois da vírgula. Instituição de ensino, então vai achar também. E já vem com um valor default, ou seja, se não colocar nenhum valor, ele já automaticamente insere o FS. E também ele informa que a chave primária é justamente esse ID. Tá? E o default chasset, o TF8, ele está definindo aqui uma configuração de codificação padrão aqui, tá? A ser utilizado. E para inserir, né?
com os comandos. Então, eu quero inserir em pessoas o nome, o sobrenome, sexo, nascimento, altura e instituição de ensino. Douglas, Jesus, masculino, uma data de nascimento, uma altura e a instituição de ensino. Perceba que se eu não acrescentar os parâmetros, ele já vai pela ordem de parâmetro que já existe na tabela, né? Então, o fulano já vai estar associado com o nome, de Beltrano para sobrenome, M para sexo, essa data para nascimento, beleza? Então, ele já vai fazendo essa relação se eu não informar. Se eu informar, eu posso dizer começar com sobrenome e depois nome. Então, nesse caso, o valor precisaria começar com sobrenome e depois o nome, tá? Agora a gente vai já para o Django Ormin, tá? Então, é isso aqui que eu tinha para falar um pouquinho sobre os comandos. Algo bem básico mesmo, só para a gente ter um pouquinho de intuição lá na frente dos tipos que a gente vai utilizar, beleza? Que vai ser algo bem importante para a gente. Então, a gente já vai dar nome ao que já vimos, né? Então, o ORM ele é uma técnica de programação que ela é usada para poder mapear objetos de um sistema orientado a objetos para as tabelas de um banco de dados relacional. Então, é pegar o objeto e transformar em registros, tá? Isso significa que, em vez de escrever diretamente consultas SQL para interagir com o banco de dados, você trabalha com objetos em sua linguagem de programação e o ORM se encarrega de traduzir esses objetos em operações SQL. Então, a gente vai fazer os objetos normalmente e depois o ORML ele vai traduzir, transcrever essas informações que estão ali em formato de objeto através das operações SQL para justamente registrar, fazer registros ou operações na tabela, beleza? O principal objetivo do ORM é facilitar o desenvolvimento de aplicativos ao eliminar a necessidade de escrever consultas SQL manualmente e fornecer uma abstração de alto nível para interagir com o banco de dados. Ou seja, mais uma facilidade para a gente utilizar, né? Principalmente no nosso curso, que é um curso de nível básico, beleza? Vantagens. Então, tem a abstração do banco de dados, tem a portabilidade do código, tem a questão da produtividade, da segurança, da manutenção e refatoração, entre outras vantagens aí. Algumas podem ser discutidas, né, entre a comunidade para saber se realmente existe essa vantagem ou não, mas essas aqui são as principais que, pelo menos a maioria dos referenciais apontam, beleza? Então, o Django ORM nada mais é que uma camada do Django para interagir com o banco de dados usando os objetos em Python. Tcharam, esse é o Django ORM. Ele vai mapear os objetos Python para as tabelas do banco de dados e vai fornecer uma maneira intuitiva e poderosa de realizar as operações de banco de dados. Vamos ver a criação dessas tabelas na próxima aula, quando a gente tratar dos models, que é uma camada do Django que está justamente relacionada com a interação com o banco de dados, beleza? O SQLite, que é um bancozinho que o Django ele utiliza, né, para a gente efetuar testes. Ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados, né, um SGBD, relacional de código aberto, que é incorporado diretamente nas aplicações. Ele é uma biblioteca escrita em linguagem C, que fornece um mecanismo de armazenamento de dados autônomo e independente de servidor. Então, a gente não precisa de um servidor para poder estar utilizando o SQLite, tá? Ele é frequentemente escolhido por ser fácil de usar e por conseguir integrar aí um banco de dados em diversas aplicações, sem precisar ter uma sobrecarga de configuração e manutenção de um servidor de banco de dados separado. Então, quando eu falo aqui que ele é independente de um servidor, é de um servidor de banco de dados, tá? Então, a gente consegue integrar ele a outros servidores sem necessariamente precisar criar um servidor de banco de dados separado, independente do nosso projeto. E aí ele é especialmente popular em aplicativos móveis, navegadores da web, aplicativos de desktop e em ambientes também de desenvolvimento. Principalmente, né? Ambiente de desenvolvimento. A gente está fazendo ali os testes, né? Fazendo a nossa codando. O Django ele tem suporte integrado para o SQLite e ele usa o SQLite como seu banco de dados padrão. Mas isso pode ser alterado, tá? Você pode colocar qualquer outro banco de dados que seja suportado pelo Django. Quando você cria um novo projeto Django usando o comando start project, né? O Django admin start project, por padrão, o arquivo de configuração settings.py
é configurado para usar o SQLite como banco de dados. E lá você consegue fazer essa alteração caso você queira mudar. Uma vez configurado, o Django ele lida automaticamente com a criação e manipulação do banco de dados SQLite conforme necessário. Isso inclui a criação de tabelas de banco de dados com base em seus modelos Django definidos em models.py. Não somente os que estão definidos em models.py, tá? Existem tabelas que também são salvas no banco de dados que não estão no models.py, como a questão do usuário. Quando a gente quer criar um superusuário, por exemplo, a gente precisa antes fazer as migrações. Se a gente não conseguir efetuar as migrações, a gente não consegue criar um superusuário, beleza? Porque ele também guarda essas informações. A execução de migrações de banco de dados para aplicar... isso inclui a criação de tabelas, a execução de migrações de banco de dados e a realização de consultas e operações de banco de dados conforme necessário durante a execução do aplicativo. Então, o Django consegue lidar com tudo isso. O SQLite ele é uma ótima escolha para o desenvolvimento local e para projetos menores, pois é leve e fácil de configurar e não requer um servidor de banco de dados separado. No entanto, como tudo não é 100% perfeito, para projetos maiores ou aplicativos em produção com maior carga de trabalho, talvez seja interessante migrar para um banco de dados mais robusto, como o MySQL, o Postgre, beleza? O Django ele é flexível o suficiente para trabalhar com a variedade de backends de banco de dados. Então, a transição para um banco de dados diferente geralmente envolve apenas algumas alterações de settings.py. Então, settings.py tem a parte lá de banco de dados, a gente só precisa fazer as alterações das informações lá, tá? Como associar com outro servidor de banco de dados para ele poder fazer essas conexões. Lembrando que ainda assim o ORM continua funcional, tá? Independente do banco de dados que você utilize, ela é uma ferramenta à parte. Ela vai, de qualquer forma, mandar os comandos SQL para o banco de dados, beleza? Chave primária. Agora a gente entra na parte que é mais interessante, né? De falar sobre banco de dados, pelo menos na parte ali de modelagem. Vamos iniciar sobre chaves primárias, ou as Primary Key, ou PK. Ela é uma chave, na verdade ela é um campo em uma tabela que vai servir para identificar exclusivamente cada linha da tabela. Ou seja, se é exclusivamente cada linha, uma chave primária tem que ser única, né, para cada registro. E aí a gente tem alguns exemplos de registros que são únicos, né, na vida real mesmo, saindo um pouquinho do computador. Como um CPF, um RG, um número de cartão. Todos esses são números que são uma matrícula também, um RA. Então, todos esses são códigos, né, valores que são únicos para identificação, tá, de algum registro. Cada tabela ele deve ter uma chave primária e cada valor nessa chave deve ser único em toda a tabela. No Django, por padrão, cada modelo tem uma chave primária automaticamente adicionada, denominada ID, que é um campo inteiro auto-incrementado. No entanto, você pode especificar uma chave primária personalizada usando o atributo Primary Key em um campo específico do seu modelo. Aqui ele quer dizer o seguinte: quando você cria o seu modelo lá, quando você for instanciar um objeto, tá, para poder salvar no banco de dados, ele automaticamente já auto-incrementa uma identificação para aquele registro, beleza? Mas, se você quiser adicionar um padrão de identificação próprio, né, de sua aplicação, você pode também. É só você ir em um atributo que você queira que seja essa primary key e adicione nela o true, né, para justamente o atributo, para o parâmetro, na verdade, primary key. Beleza? É algo bem tranquilinho. Quando é que você pode querer utilizar isso? Às vezes existem padrões, né, de matrícula, por exemplo. Então, essa matrícula, o número da matrícula, ela é fatiada em algumas partes. Então, a primeira parte da matrícula está referente ao ano de ingresso, por exemplo. A segunda parte da matrícula, ao semestre. A terceira parte da matrícula é o número de inscrições, sei lá, por ordem de chamada, ou ordenado pelo nome, não sei. Então, existe aí um padrão que pode ser utilizado, caso seja interessante para a sua aplicação. Então, você pode fazer essa alteração também tranquilamente no Django.
mas você também não precisa se preocupar caso esse não seja um requisito do seu projeto, porque o Django já faz isso automaticamente para você, tá bom? E a gente também tem a chave estrangeira, que talvez seja uma das mais complicadinhas aí de entender. Então, a APK ela é uma chave única, primária, uma chave única para cada registro. Uma chave estrangeira, ele é um campo em uma tabela de banco de dados que estabelece uma relação com a chave primária de outra tabela. Então, por exemplo, eu tenho a minha matrícula na minha universidade, você tem a sua matrícula na sua universidade, por exemplo. Se por um acaso em alguma aplicação existir uma relação entre eu e você, a minha matrícula, que é a minha chave primária, vai estar no seu registro. Mas aí ele não vai entrar com uma chave primária, ele vai entrar com uma chave estrangeira, com uma foreign key. Então, no seu registro, você vai ter a sua chave primária, que é a sua matrícula, e a minha chave primária, que para você é a chave estrangeira. Então, você vai ter a chave estrangeira de Douglas e a sua chave primária. Se for também duplex, eu também tiver isso, do meu lado eu vou ter a minha chave primária, que é a chave primária de Douglas, e vou ter uma chave estrangeira, que é a chave primária de fulano, que no caso é a sua chave primária. Deu pra pegar? Se não deu, só dá uma lida aí de novo, volta um pouquinho o vídeo, mas depois que pega é bem tranquilo. Ela representa a relação entre linhas registros de duas tabelas e é usada para garantir a integridade referencial dos dados. A chave estrangeira em uma tabela é uma referência à chave primária de outra tabela, que foi o que eu falei para vocês, né? Minha matrícula está na sua registro como uma chave estrangeira e do lado de cá também. No Django, a gente pode definir uma chave estrangeira usando o campo foreign key no modelo também. A gente passa como um parâmetro o outro modelo, né? E aí isso cria uma relação entre dois modelos, permitindo acesso aos dados relacionados de forma eficiente. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, só para a gente poder ver esse exemplo aqui. Perceba que vendedor, ele tem o ID vendedor, que é uma PK. Esse PK significa justamente Primary Key, beleza? Agora, indo para anúncio, anúncio também tem um ID produto e também tem o ID vendedor. Faltou aqui em anúncio o ID dele, né? ID anúncio. E esse ID anúncio seria justamente o PK de anúncio. Mas vamos atentar ao Foreign Key. O anúncio, ele tem o ID do vendedor, que é justamente esse próprio ID que está aqui. Só que quando o ID do vendedor, que é da entidade de vendedor, vem para anúncio, aí ele é chamado de outra forma, ele é chamado de Foreign Key. E quando a gente está utilizando uma aplicação que faz essas relações automaticamente, como o BR modelo, que foi o que eu estou utilizando nesse exemplo, ele já cria essa relação automaticamente. Então, um vendedor ele pode ter nenhum anúncio ou vários anúncios. E um anúncio tem que estar associado a apenas um vendedor, beleza? Então, por isso que a gente carrega no anúncio a foreign key de vendedor e não o contrário. Por que não pode acontecer o contrário, né? Porque se o vendedor tivesse a foreign key, a chave estrangeira de anúncio, isso significaria que o vendedor só poderia estar relacionado com apenas um anúncio. A gente vai falar disso também, mas isso vem de um lugar onde os atributos não podem ser listas, tá? Pelo menos uma boa prática, né? Não é interessante a gente colocar listas, mas apenas um dado, uma informação. E aí, com isso, esse único dado ele precisa estar associado com um outro registro para poder fazer a relação entre as duas entidades. Então, a entidade vendedor conversa com a entidade de anúncio de alguma forma aqui, tá? Bora voltar aqui. Então, aqui tem uns exemplos, né? Eu tenho uma classe autor, onde ele só tem um nome. Depois a gente vai falar ainda sobre esses campos, o que é model aqui, tá? Isso aqui é para a próxima aula. Mas só para a gente poder verificar como é que a gente vai inserir esses campos. Então, o autor tem um nome, e esse nome vamos entender que é do tipo Charfield, tá? Com um tamanho máximo aqui de 100. A gente tem uma outra entidade chamada book, livro, que ela tem um título e também tem um autor. Só que esse autor, você concorda que já existe uma entidade chamada autor? Então eu posso fazer uma relação de um com o outro, né?
Então, autor, eu vou chamar de models.foreignKey, e o primeiro parâmetro vai ser o modelo, a entidade, que é autor. E aqui tem um modelo, que depois a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Sobre esses atributos aqui. Mas até o momento é interessante você perceber que é assim que a gente constrói uma chave estrangeira, tá? E aí, se por acaso lá na frente eu quisesse saber o nome do autor de um livro, e eu só tivesse os dados de livro, por exemplo, dentro de livro eu conseguiria ir até autor, e eu tendo o valor de autor, né, a identificação de autor, quando eu acessar a página, a entidade, né, os dados do banco de dados da tabela de autor, eu consigo fazer uma pesquisa com essa chave que eu tenho, que nesse caso vai ser a chave primária. E aí eu vou conseguir achar o autor, beleza? E, consequentemente, o nome dele ou outros atributos, caso houvesse aqui. O processo de projetar a estrutura de um banco de dados relacional, incluindo suas tabelas, colunas, relacionamentos e restrições. Isso aqui é a parte de modelagem de banco de dados, que é justamente a gente poder fazer a estrutura, projetar como é que esse banco de dados vai funcionar. Ela é uma etapa crítica no desenvolvimento de sistemas de banco de dados, pois define como os dados serão armazenados, organizados e acessados. Então a gente faz ali inicialmente para a gente ter uma noção de como é que o nosso banco de dados vai ser desenvolvido, né? Então por isso que ela é uma etapa muito importante no processo de desenvolvimento. A gente conseguir entender como é que os nossos dados vão se relacionar. E essa etapa é feita na parte de modelagem de banco de dados. Com isso, tem um vídeo muito interessante do No Code Startup, que é o curso de modelagem de dados SQL, guia para iniciantes. Ele é um vídeo muito bom, muito completo. Eu recomendo muito vocês verem esse vídeo, tá? Vou passar como um vídeo obrigatório para vocês também, porque ele fala bastante sobre essa parte de modelagem de dados, sobre os modelos aí conceitual, lógico. Muito interessante vocês acessarem para dar uma entendida melhor aí sobre a parte de modelagem de dados, beleza? E aqui tem a parte do banco de dados do desafio que fizemos, né, que foi o DOLX. A gente tem algumas entidades como produto, anúncio, vendedor, comentário, comprador, compra. Não está perfeito, tá? Essa modelagem de dados, falta algumas coisas, já reparei aqui, né? Que falta primary key de anúncio, por exemplo. Mas dá para entender aqui como é que funcionam as relações e quem segura a foreign key de cada um, né? Então, anúncio ele está segurando a foreign key de produto, aqui em cima, e a foreign key também de vendedor, aqui do lado. Comentário, ele tem a primary key dele, que é o identificador próprio do comentário, mas ele também tem identificador de vizinhos, de estrangeiros, que é o identificador de comprador e é o identificador de anúncio. Beleza? O comprador, ele tem a chave primária dele e somente. Ele não carrega nenhuma informação de compra nem de comentário. Já a compra carrega a informação de comprador e de anúncio. Então, se eu quisesse achar um comprador, como é que eu faria? Primeiro, eu tenho uma tabela, né? A entidade lá, comprador, poderia procurar nessa tabela um comprador de acordo com a primary key que eu tenho lá. Mas vamos supor que eu estou na parte de anúncios, né? Como é que eu navego de anúncios até a parte, na parte de compra até a parte de comprador? Eu posso vir em compra, vou ter acesso às informações, atributos de compra, e dentre eles tem a identificação desse comprador, que é o ID comprador foreign key. Eu tendo acesso a esse identificador, a esse ID, eu consigo acessar a tabela de comprador e buscar qual foi esse comprador, tá? Então aqui eu tenho uma relação entre compra e comprador. A compra está relacionada apenas a um comprador, mas um comprador pode estar relacionado a nenhuma compra, ele pode ter feito nenhuma compra ou N compras também, beleza? Agora, se eu quisesse saber todos os comentários que um comprador fez, como é que a gente teria isso guardado pra gente, né? Vai que isso é necessário em algum momento. Conseguir registrar, separar todos os comentários que um comprador fez. Dentro de comentário, eu tenho a foreign key de comprador. Eu sabendo a foreign key de comprador, que é a chave primária na entidade dele, né? Essa primary key aqui, eu sabendo esse identificador, eu consigo pesquisar dentro de comentários todos os comentários nos quais o ID comprador é justamente o identificador desse comprador. Vou trazer um exemplo mais prático. Vamos supor que o comprador seja eu e a minha identificação seja o número 5, tá?
Então eu vou lá na tabela de comentários e vou pesquisar todos os comentários nos quais vou, na verdade, buscar, selecionar, né? Vou selecionar todos os comentários nos quais o ID do comprador é o número 5. Com isso eu vou achar todos os comentários, independente do anúncio no qual eu registrei. Então eu posso ter registrado comentários em vários anúncios. Eu posso, nesse caso, pegar todos os comentários que eu fiz. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais entre as relações. A decisão de colocar uma chave estrangeira em uma tabela, no caso, comentário, e não em outra, comprador. Então vamos ver aqui. A chave estrangeira está em comentário, foreign key, e não no comprador. O comprador não está segurando a foreign key de comentário, mas o comentário está segurando a foreign key de comprador. Vamos entender por que é feito desse jeito, não o contrário? Isso está diretamente relacionado à natureza das relações entre as entidades no contexto do banco de dados. O comentário, ele pode ter a relação de um comprador. O comprador, ele não pode ter salvo uma coleção de comentários. O que é mais intuitivo, na verdade, quando a gente está codando em Python, por exemplo, né? Seria em uma entidade, em uma classe que tem o nome de comprador, eu criar uma lista chamada comentários. E aí eu guardaria nessa lista todos os comentários que aquele comprador fez. Correto? Correto. Mas quando a gente está no ambiente de banco de dados, nesse contexto de banco de dados, a gente não pode pensar que o comprador deve ter uma coleção. Tá? Então a gente nunca vai pensar que o comprador vai ter vários comentários registrados nele. Tá? A entidade comprador, a classe comprador, no caso do Python, não pode ter uma coleção de comentários. Nesse caso, ele pode ter apenas um registrado nele. Mas não faz sentido o comprador apenas poder fazer um comentário, você concorda? Ele pode fazer comentário em vários anúncios, em várias publicações. Então, é muito restritivo eu informar para ele, ou eu colocar isso no meu projeto, que ele só possa fazer um comprador. Claro, vai depender do projeto em si, né? Dos requisitos de um projeto. Mas nesse caso não faz sentido, né? O comprador está associado a apenas um comentário, poder efetuar apenas um comentário. Ele deve efetuar vários comentários. E como o comprador ele deve efetuar vários comentários, mas ele não pode guardar vários comentários dentro da tabela dele, ele vai precisar resolver isso de alguma forma. Como é que a gente resolve isso? A gente cria agora uma tabela chamada comentários, e dentro dessa tabela comentários, aí sim a gente guarda a identificação de um comprador. Porque a tabela comentário, ela não vai ser feita por mais de uma pessoa. Um comentário é feito por uma pessoa, um comprador. Concorda comigo? Então, se um comentário ele é feito por um comprador, eu consigo ter um atributo chamado comprador dentro da minha tabela comentário e guardar apenas esse único comprador. Eu não vou ter uma coleção de compradores dentro de comentário. Eu só vou ter apenas um comprador em comentário. Então, como ele só vai ter um comprador em comentário, ele pode guardar a informação desse único comprador. Então, o comentário ele pode guardar a foreign key do computador. Desculpe, do comprador. E não o comprador pode guardar a foreign key de comentário. Beleza? Por isso que a gente faz desse jeito. Agora, Douglas, vamos supor que exista uma situação onde seja de muitos para muitos. No caso de comprador de anúncio. Um comprador só, ele pode comprar vários anúncios. Concorda comigo? Na verdade, ele pode acessar vários anúncios e efetuar a compra de diversos produtos, né? Então, um comprador ele pode acessar vários anúncios e fazer a compra de diversos produtos dentro desses anúncios. Mas você concorda também comigo que um anúncio também pode ser comprado por vários vendedores? Desculpe, por vários compradores? É tanta entidade, tanto nome que a gente se perde. Mas um anúncio também pode ser comprado por vários compradores. Então é uma relação agora de muitos para muitos. Muitos anúncios podem ser comprados por muitos vendedores, compradores. Muitos compradores podem comprar muitos anúncios, tá? E nesse caso, o que a gente faz? Nesse caso, porque qual seria o problema aqui, né? O comprador precisaria ter uma coleção de anúncios que ele comprou, por exemplo. O anúncio, ele também deveria ter uma coleção de compradores que compraram aquele anúncio, para ter uma relação entre essas duas entidades. Mas a gente não pode ter coleções. Como é que a gente resolve isso? Criando uma terceira entidade,
que é a entidade de associação, uma entidade que vai fazer uma relação entre essas duas entidades principais. Então, eu vou chamar de entidade principal, nesse caso, anúncio e comprador. Como o anúncio não pode guardar uma coleção de compradores e um comprador não pode guardar uma coleção de anúncios, eu crio uma terceira entidade que vai guardar a relação de anúncio e de comprador. Como é que isso é feito? Nesse caso, criei uma entidade chamada compra. Então, um comprador efetua uma compra em um anúncio. Beleza? E como é que fica a compra no caso, né? Compra eu posso adicionar outros atributos também. Então, eu adicionei uma forma de pagamento e adicionei a data da compra também, além do ID da própria compra. Mas perceba que o ID da compra ele nem é utilizado em lugar nenhum, né? O anúncio não registra o ID dessa compra, porque o anúncio pode ter várias compras. E o comprador também não registra a identificação dessa compra, porque ele também pode ter várias compras. Mas a compra registra a identificação do comprador e do anúncio. Porque uma compra está associada a apenas um comprador e, ao mesmo tempo, a um anúncio. Beleza? Então, nesse caso, compra pode guardar uma foreign key de cada uma dessas entidades. Ela vai guardar uma foreign key de anúncio, porque ela pode ter apenas um anúncio, e ela vai guardar também a foreign key de comprador, porque ela vai ter apenas um comprador. Beleza? Ela não vai ter uma coleção de compradores ou uma coleção de anúncios. Então, essa forma é a maneira da gente solucionar esse problema de many to many. Quando uma entidade precisa guardar uma coleção de uma outra entidade e essa outra entidade precisa guardar uma coleção da primeira entidade, a gente cria uma terceira entidade chamada de associação, que vai fazer uma associação, um gerenciamento entre essas duas entidades. Nesse caso, associação entre anúncio e comprador. E um anúncio e comprador, a gente tem uma associação chamada compra. Em outros casos, poderia ser um outro nome que seja mais adequado ao projeto de vocês. Beleza? Essa modelagem ela reflete um relacionamento de um para muitos, eu falei para vocês, no caso de comentário e comprador, onde um comprador pode ter vários comentários e cada comentário está relacionado a apenas um comprador. Isso muda a forma como você busca no banco de dados, porque ao realizar uma busca por comentários, você pode facilmente obter informações sobre o comprador associado a cada comentário usando a chave estrangeira. Por exemplo, se você quiser encontrar todos os comentários feitos por um determinado comprador, pode fazer uma consulta na tabela comentários usando a chave estrangeira que se refere ao comprador. Foi exatamente o que eu falei para vocês agora há pouco, né? E na relação de muitos para muitos, a gente precisa criar uma nova tabela, chamada de uma tabela de associação ou de junção. Então, um comprador pode ter vários produtos e os produtos podem ter vários compradores. Então, a gente tem essas duas tabelas, comprador e produto, e tem uma relação que é de muitos para muitos. A gente precisa de uma terceira tabela, que vai ser a tabela de associação ou tabela de junção, que nesse caso eu chamei de compra. E ela vai representar a relação muitos para muitos entre o comprador e entre o produto. A tabela compra, que é a tabela de junção ou de associação, ela conteria pelo menos duas colunas, que são as chaves estrangeiras das tabelas comprador e produto. Então, ela, no caso 3, né? Porque também tem a chave primária dela. Mas eu poderia ter uma relação aqui, uma entidade associativa, uma entidade de junção, que não tivesse esses outros parâmetros, tá? Mas nesse caso foi interessante e aí a gente utilizou. Beleza? Essa estrutura permite que um comprador tenha vários produtos associados a ele na tabela de associação e um produto pode ter vários também compradores associados a ele na mesma tabela. O que isso quer dizer é que a gente resolveu o probleminha que eu falei para vocês. Agora o comprador ele pode fazer a compra de vários anúncios, né? Eu estou dizendo anúncio, mas relacione já diretamente com o produto, beleza? Para fazer mais sentido. Mas o comprador ele pode fazer uma compra de vários anúncios e os anúncios também podem ter vários compradores. E onde é que tudo isso fica registrado? Dentro dessa outra entidade chamada compra. Eu posso acessar a compra e verificar tudo que eu preciso. Se eu quero verificar quantas compras um comprador em específico fez, eu vou na entidade compra e vou pesquisar, selecionar de todas essas compras apenas aquelas que têm o ID do comprador que eu quero. Ou seja, o número 5, que é o meu ID que eu falei para vocês. Então, posso pesquisar o número 5 na tabela de compra, na entidade de compra, e eu vou encontrar lá todas as compras feitas por mim, mas também posso pesquisar todas as compras feitas do anúncio. Então, eu posso ver o anúncio de uma bicicleta em específica que tinha vários produtos, né? Tinha uma quantidade de produtos.
E aí eu pesquisando a foreign key desse anúncio, eu vou conseguir encontrar também a relação de todos os compradores que fizeram a compra daquele anúncio em específico. E aí a gente resolve o nosso problema que a gente tinha. Beleza? A aula de hoje foi isso. Espero que dê para ter dado uma entendida aí sobre tudo. Se teve alguma dúvida, volta, reassiste o vídeo, assistindo 2, 3 vezes aí se for necessário. Vou deixar também alguns links para vocês darem uma olhada, tanto a parte de ORM no Django, quanto a parte da modelagem de dados. E espero que vocês tenham entendido aí e ficamos com a próxima, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau.